Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos apresentando mais um programa Mulheres de Fé. O programa Mulheres de Fé é um programa evangelístico que vai ao ar todas as segundas, terças e quartas-feiras, dando continuidade com o programa Palavras da Fé. E no dia de hoje, nós vamos apresentar o quadro Mesa Posta. O que significa isso? É que todos os meses nós temos um programa exclusivo para tratarmos de assunto que diz respeito à sociedade, um assunto que esteja em voga. Como estamos no mês de novembro, que é cognominado como Novembro Azul, nós hoje vamos falar sobre a saúde do homem e especificamente sobre o câncer de próstata. E está conosco como convidada uma pessoa competente na área, doutora Janaína Holanda, que vai nos explicar, falar a respeito desse mal e como prevenir, como curar. Aquilo que você, mulher, casada ou mãe, que precisa, e homem também que nos assiste, precisa saber para se prevenir desse mal que não é nada bom. Então eu convido você, a sua atenção, peço a sua atenção, porque o programa de hoje vai ser bastante instrutivo. Mas antes de passar a palavra para a doutora Janaína, eu queria lhe convidar para fazermos uma oração juntos, porque a palavra de Deus diz que sem mim nada podeis fazer. Amém. Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo dia de hoje, pelo ar que respiramos, pela vida que flui em nosso corpo, pela bênção de sermos teus filhos, porque o Senhor nos escolheu para sermos filhos teus. Olho pelos nossos telespectadores, esses que estão aí nos escutando e nos vendo, que esta palavra de educação, esta palavra que vai sair hoje dos nossos lábios, seja guiada, orientada para o bem de todas que estão nos ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, doutora Janaína, a palavra é com a senhora. Hoje nós vamos tratar a respeito do câncer de próstata, da importância da investigação, do diagnóstico precoce, do tratamento. Esse é o mês de novembro, o mês em que muito é lembrado, o mês considerado o mês do câncer de próstata, o mês da lembrança do câncer de próstata. Mas nós devemos lembrar todos os dias de todas as doenças que atingem tanto as mulheres, mas principalmente os homens. Por que eu falo principalmente os homens? Porque os homens eles costumam se importar menos com a saúde, priorizar menos a saúde. Então muitas vezes eles priorizam o trabalho, a família e não priorizam, não costumam cuidar de si mesmos. Por conta disso, que os homens no geral vivem 7 anos a menos que as mulheres. E muito disso se deve à falta do cuidado com saúde, à negligência em relação ao cuidado próprio com a sua saúde. Então, muitos desses homens, eles morrem relacionados a problema cardíaco, infarto, relacionado a AVC, que é o famoso derrame, e também a diversos tipos de câncer. Quando a gente vai falar no câncer, o câncer mais frequente no homem é o pulmão, depois vem próstata e depois intestino. Então, quando a gente pensa em próstata, é o segundo câncer que mais mata os homens. Então, e pouco ele é conhecido ainda. Então, por uma parte por conta de preconceito. Então, para vocês terem ideia, só em média 1/3 dos homens acima de 40 anos fazem exame de próstata. E metade só deles que fazem exame daquele PSA, que eu vou explicar para vocês a importância disso, tá certo? Então,
Todo tipo de câncer, mas especialmente o câncer de próstata, precisa de um diagnóstico precoce para garantir uma maior chance de cura, tá certo? Quer dizer, doutora, que essa doença é preventiva. É preventiva. Então, uma das partes da prevenção justamente é esse cuidado que o homem deve ter, o homem acima de 40 anos, mas principalmente acima de 45 anos, de passar regularmente com o urologista, que é o médico especialista nessa parte masculina, de vias urinárias e também da próstata, para fazer o seu exame preventivo. Da mesma forma que as mulheres fazem exames preventivos da mama e do câncer de colo de útero. Isso. Então precisa haver uma orientação, uma educação do homem, uma disciplina para que tome esse cuidado também de forma sistemática. Interessante, porque nós sabemos que é uma incidência muito grande, né? Eu estive dando uma olhada aqui no Brasil, a cada ano, segundo a estatística, certo que foi de 2018, que a cada ano surge 80 mil casos de diagnóstico de câncer de próstata. E levam a muitas mortes, porque muitas vezes o câncer de próstata ele é silencioso. Então vamos falar quais os sintomas do câncer de próstata. Sim. Então, às vezes o paciente ele só sente uma diminuição do jato urinário quando vai urinar. O jato urinário ele tem ele está menor, ele é mais demorado, demora mais a iniciar a liberação de urina, e também quando ele começa a urinar demora mais a parar. Às vezes pode ter um sangramento pela urina, mas muitas vezes o homem já consegue atentar que tem alguma coisa diferente quando ele começa a sentir dores ósseas. Mas as dores ósseas já podem significar metástases para os ossos, porque o principal local que o câncer de próstata metastiza é para os ossos. Então já é um diagnóstico tardio, por isso que é tão importante a prevenção, porque muitas vezes ele é silencioso. Muitas vezes, desculpa, há um preconceito dos homens procurar neurologista, mas isso aí tem que ser banido, não é? Porque assim, o diagnóstico do câncer de próstata, aquilo que eu falei, às vezes o quadro clínico ele é muito sutil, pode passar despercebido, por isso que é preciso o exame preventivo. Da mesma forma que o câncer de colo nas mulheres, às vezes eles precisam de muito tempo para se fazer o diagnóstico, para dar algum sintoma, o câncer de próstata também. E pode ser diagnosticado de forma muito tranquila, com simples visita ao urologista. Quando é feito uma visita ao urologista, ele pede 2 exames que são muito importantes e um complementa o outro. Um é feito na hora, que é o toque retal. Existe um preconceito, às vezes por conta de machismo, por conta das piadas que um homem faz com o outro, brincando, mas isso é uma questão de um cuidado com a vida dele mesmo. E educação. Certo? E educação e saber a importância desse câncer aí. Até porque o tratamento do câncer, mesmo quando ele é curável, quando é feito o diagnóstico na fase inicial, ele não é isento de sequelas. É um tratamento que muitas vezes vai deixar alguma sequela que eu vou falar depois. Então, quanto mais cedo é feito o diagnóstico, melhor a evolução e melhor a recuperação do paciente. Então, um dos primeiros exames, como eu falei, é o toque retal, que é feito na própria consulta com o urologista. E o outro exame é o exame de sangue simples, que é bastante conhecido, que é o PSA. Doutora, o toque retal ele é indolor? É indolor. E rápido, né? E rápido, 40 segundos, 5 segundos você já faz o diagnóstico. Então, como é feito o toque retal? O médico urologista, que também é um homem, né, calça a luva, vai colocar o dedo no ânus e vai palpar. Por que tem que ser através do ânus? Porque é a forma mais prática, porque a próstata ela fica dentro do corpo da pessoa, não é um órgão externo que a gente consegue ver, aqui na pele tem um problema, não é nada visível. Então a forma mais fácil do urologista acessar a próstata é através do toque retal. Então quando ele faz esse toque retal, ele vai perceber se tem alguma irregularidade, se tem áreas mais endurecidas, se tem alguma coisa diferente ali. Sim. Se ele achar que tem alguma área suspeita, aí ele vai pedir outros exames. Então ele pode pedir um ultrassom, pode pedir ressonância
pode pedir até uma biópsia de alguma área que ele achar mais suspeita de algum problema, alguma alteração. E a idade que o homem deve procurar o médico para esse exame? Acima de 40 anos, mas principalmente acima de 45 anos, porque nós vemos que muitas vezes acontece em pessoas jovens. Então, a causa do câncer de próstata é multifatorial, mas tem muito a ver com o estilo de vida, tem uma prevalência maior em pessoas sedentárias, em pessoas obesas, mas a gente, como todo tipo de câncer, não tem uma causa que a gente consegue estabelecer. Isso aqui é a causa do câncer de próstata. Tem a questão hereditária também? Tem uma questão hereditária, como a maioria das doenças, mas não há nada muito específico. Pode estar relacionado a alguma infecção, alguma prostatite que a pessoa teve, mas o importante realmente é o cuidado, é a prevenção, porque a gente não sabe em quem vai ocorrer, né? E isso eu tenho que atentar também e chamar a atenção para as mulheres, porque geralmente os homens eles não se cuidam por iniciativa própria. Então, até que haja essa conscientização, as mulheres elas são responsáveis por seus esposos, né? Então, assim, de marcar a consulta, de insistir, de lembrar que precisa ir fazer esse cuidado, esse Hoje exame. eu estava almoçando com um filho meu, que já tem mais de 40, e eu perguntei, quanto tempo faz que você não vai ao médico? Não vai ao médico para isso, porque ele fez há um tempo. Esse mãe já faz mais de 5 anos. Eu digo, vai voltar, viu? Porque como mãe também, nós temos essa obrigação de estar orientando nossos filhos. Eu já falei que existe esse preconceito na realização do exame e isso faz com que muitas pessoas não fazem. Eu só quero fazer o PSA, que é o exame de sangue, que vai procurar um antígeno específico que pode ser suspeito de neoplasia de próstata. Mas um exame complementa o outro. Sim. Então, quando você faz os dois, o toque retal e o exame do PSA, o risco de passar alguma coisa despercebido é só de 8, 9%. Enquanto se fizer só o PSA pode aumentar também uma hipertrofia benigna da próstata, então por ele só não dá diagnóstico. Então são os dois exames juntos que a acurácia diagnóstica é maior. Agora vamos falar um pouquinho como tratar, né? Sim. Então, uma vez que a pessoa tem o câncer da próstata, como que é feito esse tratamento? Eu já falei que às vezes o exame, o câncer ele se desenvolve de forma insidiosa, né? Sem muitos sintomas, assintomático, e quando a pessoa vai ver já é uma metástase, já é um problema mais sério. Quando o diagnóstico é feito na fase inicial, então a indicação realmente, fez a identificação, fez o ultrassom, realmente tem um nódulo ali, é feita uma biópsia daquele nódulo, também guiado por ultrassom, e através dessa biópsia vai saber se realmente é uma neoplasia maligna, ou seja, se é um câncer ou se é um tumor benigno. Quando é feito o diagnóstico de câncer, o tratamento geralmente ele tem várias etapas, mas ele faz parte do tratamento de câncer de próstata, o tratamento cirúrgico, para retirar aquela parte do tumor. Às vezes você tem que retirar a próstata, às vezes tem que tirar alguns órgãos que podem estar atingidos, já glândulas. Mas isso no estado bem avançado, linfonódulos. Por isso que é bom prevenir, não é? Exato. Doutora? Na fase inicial tudo é mais fácil. Certo. Então pode ser retirado só a próstata e resolver o problema. Em fases mais avançadas, aí sempre vai ter a cirurgia, radioterapia, quimioterapia, todo um processo. Certo? Então, quando é feito tudo na fase inicial, tem um resultado melhor e proporciona cura. A chance de cura na fase inicial é alta. Já quando está espalhado o câncer, já fica tudo mais difícil. Ô, doutora, e esses exames e essa prevenção e tudo na fase inicial, mesmo que seja necessário fazer uma cirurgia da próstata, isso não vai prejudicar na fertilidade do homem, na ereção, como é? Isso aí, porque eles têm muito medo disso aí, né? Isso é muito importante. O tratamento cirúrgico da próstata, a prostatectomia, quanto mais ela for radical, quanto mais o problema tiver avançado, mais chance de complicações também, né? Porque na verdade não são complicações, são consequências do tratamento. Porque então, não foi precoce. Exatamente. Uma das principais complicações são justamente a dificuldade na ereção e também em relação à incontinência urinária.
Então, quando a cirurgia é feita numa fase avançada, geralmente acontece isso aí. Então, o homem, é até um alerta para... O homem precisa se prevenir para não chegar nesse ponto de ter problemas em relação à ereção e problemas em relação à incontinência urinária, que isso já é um tratamento mais... E que os homens devem aprender com as mulheres, né? Porque nós, mulheres, estamos sempre procurando ginecologista, né? Que também não é um exame tão fácil, né? Ninguém gosta, claro, mas é necessário para evitar câncer de útero, câncer de mama. E assim os homens devem aprender conosco, né? E as mulheres, como a doutora já falou, incentivando seus maridos, porque eles, na maioria, são displicentes. É isso mesmo. Pois bem, doutora, já que nós estamos falando sobre a saúde masculina, há uma estatística de uma incidência muito grande de câncer de pênis. Como é que a senhora vê isso e como podíamos explicar o porquê? De novo, voltamos à questão da negligência um pouco e de um pouco de desleixo do homem no cuidado com a própria saúde, com o autocuidado. Então, assim, tudo para o homem é normal. Então, para ele notar que tem alguma coisa alterada, precisa ser um problema que está incomodando muito. Então, o câncer de pênis muitas vezes está associado a uma dificuldade de higiene mesmo. Em fazer a higiene do prepúcio, no homem se lavar corretamente, lavar o pênis, lavar os testículos. E o homem também precisa se autoexaminar. Porque além do câncer de pênis, nós temos também o câncer de testículo. Então, assim, que leva também ao problema relacionado à impotência, à infertilidade, né? Influi na fertilidade do casal, né? Então, mesmo quando é unilateral, a retirada de um testículo, ele pode prejudicar também a fertilidade do casal. E, de uma forma geral, o homem se preocupar também com as doenças sexualmente transmissíveis. Sim. Então, assim, muitos homens transmitem para as mulheres o próprio HPV, que é o papiloma vírus, que está relacionado ao câncer de colo na mulher. Então, o homem não sente nada. Ou às vezes, tem pequenas verrugas ou feridinhas, mas ele não leva em consideração. E não leva em consideração também que essa negligência dele em cuidar da saúde própria está prejudicando a esposa dele ou a companheira dele. Da mesma forma também, não só essas doenças sexualmente transmissíveis que a gente vê na pele, mas também as de transmissão sexual, né? Como hepatite, como HIV, que ainda está aí, apesar de a gente não estar ouvindo falar muito, mas o HIV, que é o vírus que transmite a AIDS, ele não tem cara, né? Não tem aspecto. Então, às vezes, a pessoa tem uma aparência muito boa, mas é contaminado com o vírus do HIV, principalmente homens promíscuos, né? Ex-usuários de drogas ou usuários de drogas, e pessoas de comportamento de risco no geral. E muitas vezes esses homens têm relacionamentos extraconjugais ou relacionamentos ou situações de risco e vão transmitir para a sua mulher que está em casa. Entendeu? Então, não é infrequente, infelizmente, que as mulheres descubram com o tempo que são contaminadas, que são portadoras do vírus HIV ou têm vírus de hepatite C, que também é bastante grave e bastante associado com câncer de fígado, porque adquiriram dos seus esposos, dos seus companheiros. Veja como é importante, né? Nós estarmos sempre conscientes dessa necessidade da higiene, da visita ao médico, mesmo que não esteja vendo algo assim assustador. Mas é como tem um ditado, é melhor prevenir do que remediar. Então, uma hora é essa de nós procurarmos não somente os homens, como as mulheres também, né? Procurar sempre o médico, ter as suas visitas periódicas ao urologista, ao ginecologista, enfim, ao médico, para ver o geral da sua saúde. Porque a saúde é muito importante. O nosso corpo é um presente de Deus. É tanto que eu gostaria de completar aqui, nós já estamos perto de terminar, com um versículo da Palavra de Deus, que está em 1 Coríntios, no capítulo 6, e o versículo 19, que diz o seguinte: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos?
Ou seja, você recebeu aqui um invólucro, o corpo que carrega você, que é o seu espírito e a sua alma. E nesse espírito habita o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito da vida. Então vamos ter cuidado com o templo do Espírito Santo. Nós não podemos negligenciar daquilo bem maior que nós temos, que é a saúde. É tanto, né, que um grande armador grego, um homem riquíssimo, na hora que ele estava doente, prestes a morrer, ele disse que daria toda a riqueza dele ao médico que pudesse curá-lo. Então, melhor do que correr atrás do dinheiro e não ter tempo de se cuidar, é melhor correr atrás da saúde, porque dinheiro sem saúde não vai para lugar nenhum. Então, preste bem atenção ao que você ouviu nesta tarde e procure se cuidar. Baixe o preconceito, esse tabu de que homem não vai a médico, não precisa, de jeito nenhum. Isso é para, desculpem a palavra, ignorância. Hoje nós não podemos passar mais por isso, porque temos os médicos aí, a medicina tem avançado bastante, e temos os programas instrutivos, como o de hoje, nós deixamos de paramos um pouco para falar especificamente uma mensagem evangelística, para trazer isso para você, porque é muito importante que você cuide do seu corpo, cuide da sua família, da saúde da sua família, porque você se cuidando, está cuidando da saúde da família, e também como templo do Espírito Santo. Eu queria falar ainda, complementar e chamar a atenção, principalmente as mulheres, né? Que elas fiquem atentas também ao corpo do seu companheiro. Sim. Então, assim, se notar alguma lesão na região genital, seja no pênis, seja no escroto, cobrar desse companheiro, cobrar do seu marido que busque o tratamento, ver se eles estão com os exames em dia, exames de sangue, inclusive. Se o seu esposo ou seu companheiro tiver uma vida de risco ou que você acha promíscua, você tem que procurar alertar, pedir para ele fazer exames de sangue e você também se cuidar, justamente para proteger o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então, a mulher que cobrar do homem, ficar atenta à saúde do homem no geral, como seu companheiro e seu amigo, mas ficar também atenta às doenças que ele pode transmitir para ela. E às vezes ele nem sabe que está, não é? São doenças silenciosas, mas que nós mulheres somos até mais curiosas, né? Então vamos estar sempre atentas a esse assunto de hoje, ao que foi tratado nessa tarde, e procurando, da melhor maneira possível, viver uma vida livre de doenças que levam a grande sofrimento. Porque não é fácil, todo mundo sabe que o câncer não é uma doença fácil de curar, e também não é, nenhuma doença é boa, né? Mas há doenças que a gente pode prevenir. Então, se podemos prevenir, baixemos as armas da ignorância, as armas da vergonha, e procuremos os médicos, porque eles têm como nos orientar. Então, nós vamos terminando esse programa, queremos agradecer a sua audiência e a sua presença, e mais uma vez, enfatizando, não deixe para se cuidar quando for tarde demais. Evite maiores problemas. E lembrando aqui que os homens têm muito medo de ficar impotentes. Eu lembro que meu marido era médico e ele tinha um colega que não era médico, mas que queria ser operado de câncer, da próstata, e foi perguntar a ele, fez uma lamúria, dizendo: Antônio, eu posso me operar disso? Eu estou com medo de perder, de ficar impotente. Então, para não ficar impotente, né, para o câncer a doença não avançar, procure se prevenir. Então, nós queremos agradecer a audiência de vocês. Eu vou passar a palavra para a doutora Janaína fazer as últimas considerações, e para você o meu grande abraço. Eu queria agradecer a audiência, agradecer a presença da irmã Silvia, sempre com uma boa palavra, vindo diretamente de Deus para vocês. E eu queria falar mais um alerta que, assim, uma pessoa, um homem, a cada 7 vão morrer de câncer de próstata. Isso é uma estatística. Então, assim, que não seja nenhum dos seus, né? Que não seja seu esposo, seu marido, seu filho, seu pai, porque através de você
que está assistindo, as pessoas vão desenvolver essa consciência. Então, fale, comente, cobre, alerte. Então, depende também de nós que essa conscientização ela aconteça cada dia mais. Isso. Que o Novembro Azul não fique só no nome, mas que seja um momento de combate a esse câncer e a essa doença que é tão incidente nos homens, principalmente eu ouvi falar nos brasileiros. Eu quero também agradecer a doutora Janaína pela presença valiosa dela, pelos ensinos tão esclarecedores que nos trouxe nesta tarde. E para você, mais uma vez, uma semana abençoada e estaremos aqui na próxima semana, se Deus permitir. Nossos agradecimentos ao Grupo Verdes Mares, na pessoa do empresário Rafael Tenório, sempre ajudando a divulgar a palavra de Deus. Ao pastor Eliseu Torres, da Igreja Verbo da Vida Barro Duro, que nos cede seu gabinete para gravarmos os nossos programas. E ao empresário Paulo Cajueiro e sua família, da TV Maceió Agora. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.